você fica imaginando esse tipo de coisa, achando que as pessoas estão com uma exigência enorme lá em relação às suas pregações, às suas ministrações da igreja. Mas, na verdade, a maioria está lá te admirando pela sua coragem, pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque você aceitou subir no púlpito para poder pregar. Na maioria das vezes, as pessoas estão ali te admirando, estão torcendo por você. Entendeu? Às vezes a pessoa não vai falar, você não fala, a pessoa olhou, pregou, ela vai achar assim extraordinário. Eu me lembro certa vez quando eu era mais adolescente, né? Eu não sou adolescente, sou adulto, né? Mas eu lembro quando eu era adolescente, tinha um rapaz que pregava na igreja, ele era um jovem, né? Um jovem casado, já tinha filhos, e ele estava ali, ele era um líder da igreja, ele era um rapaz novo, era o líder da igreja, e ele estava começando naquela questão de pregação. Eu achava muito interessante as pregações dele. E eu não era uma pessoa que pregava, eu nem pregava na igreja nessa época ainda, né? Uma pessoa que estava ali na igreja, frequentando, mas dava de perceber, o meu olhar, né, naquela época, dava de perceber cada sermão dele, como ele ia melhorando o sermão, a comunicação, como que ele ia contando as experiências que ele estava tendo ao lado de Deus, as histórias, e como aquilo ia fortalecendo a minha vida espiritual. Eu lembro muito de várias histórias que essa pessoa contou, né? Eu lembro uma vez que ele contou uma história sobre o dízimo e oferta. Que Malaquias 3,10 fala lá que você provar-me nisso, diz o Senhor, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias 3,10 fala sobre as bênçãos de você dizimar, né? De você entregar 10% daquilo que é da sua renda, enfim. Aí, lógico que tem igrejas que acreditam no dízimo, tem outras igrejas que não acreditam, só acreditam na oferta de dado do coração, mas eu estou contando uma história aqui que aconteceu na minha igreja e ele contou essa história, essa experiência dele, que ele tinha R$ 20. Não, ele, na verdade, ele tinha o dinheiro de dizimar, de entregar o dízimo, mas só que quando ele entregasse esse dinheiro do dízimo dele, ia ficar faltando R$ 20 para ele poder inteirar e pagar a energia dele. E aí ele lembrou de Malaquias 3,10 e falou assim: não, vou provar o Senhor, eu tenho que ser fiel no meu dízimo e na minha oferta, eu vou provar o Senhor. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e entregou o dízimo e a oferta. Ele ficou faltando R$ 20 para ele poder pagar a energia dele. E ele fala que ele estava lá no horário de meio-dia, no trabalho dele, e aí um cara apareceu. Ele trabalhava com estofados, né? O cara apareceu querendo arrumar um negócio com o sofá na casa dele. O cara pegou ele, levou na casa dele, ele arrumou. E aí o cara perguntou assim para ele: quanto você vai cobrar? E aí ele falou assim: não, não tem que cobrar isso na mão de Deus. Ele falou assim: não, o que Deus tocar no seu coração você pode me dar. E o cara deu R$ 20 para ele. O que faltava para a energia dele, o cara deu para ele. Deus tocou. Então, ele conta essa experiência, né? Como que Deus cuidou dele, cuidou da família dele, e apesar dos desafios, das dificuldades, Deus estava ali cuidando da vida dele. E só para você ver, esse sermão ele deve ter pregado há uns 13 anos atrás. Uns 13 anos atrás, faz muito tempo. E até hoje eu me lembro dessa história. Até hoje eu me lembro dessa experiência que ele teve, que ele contou. Para você ver como que isso é forte, você compartilhar as suas experiências cristãs com as pessoas, né? Isso me faz lembrar de como Deus cuidou dele, como Deus pode cuidar de mim também, eu sendo fiel naquilo que eu acredito. Eu acredito no dízimo de oferta. Alexandre, eu não acredito, sabe? Eu não acredito no dízimo de oferta, eu acredito só na oferta de dar conforme o meu coração. Amém, beleza. Se você acredita que é dar conforme o seu coração, Deus seja louvado por isso, vá lá e oferte a oferta segundo o seu coração. Mas se você também acredita no dízimo e nas ofertas que você tem que dar a 10ª parte, você vai lá e seja fiel também. Eu só estou dando aqui um exemplo para você. Então, às vezes, as pessoas estão lá torcendo por você. E eu estava lá torcendo para esse camarada, né? Eu admirava demais, porque cada sermão que ele ia pregando ia sendo sermões ali que eram melhores, eram bem melhores. E existe uma evolução. Então, você tem que ver assim, que a maioria das pessoas, no final, quando você sobe no culto para poder pregar, elas estão torcendo por você. Elas estão falando lá contra você, ou esperando algo extraordinário de você. Então, você tem que ir lá, preparar o sermão de forma bem preparado, né? E compartilhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, as experiências que você tem vivido, que vai fortalecer a vida de outras pessoas também. Gostou do vídeo? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.